porque assim, eu adoro uma vilã, eu adoro uma anti-heroína. Isso quer dizer que eu seja meio estranha e tenho desejos sombrios demais? Acho que não, não mais do que um homem. Tudo isso começou porque há um mês atrás eu fiz uma imersão de Frankenstein. Eu terminei de ler o livro e eu vi o novo filme do Guilherme Del Toro. Por coincidência ou não, apareceu uma discussão no Pinterest sobre uma frase da Mary Shelley que ela fala que ela acha as histórias dos vilões mais interessantes do que as histórias dos heróis. E assim, não existe nenhuma prova de que ela falou isso. E esse livro é de 1800, apesar de ter tido o filme agora, né? Então eu até entendo. Mas assim, o que me surpreendeu é que esse pin no Pinterest tinha, tipo, 200 comentários. E eu fiquei muito curiosa, tipo, por que as pessoas estão falando sobre isso, sabe? E eu fiquei mais curiosa ainda, porque, tipo, eu fiquei incomodada lendo os comentários. Aquele bololô ali, tinham vários. Tinha, tipo, as pessoas que falavam que falar isso ignorava completamente a história, né? O que estava por trás do herói em si, de como ele muitas vezes tinha que passar por situações tão difíceis quanto os vilões, só que ele não cedia pro mal, a fazer coisas ruins. E eu também vi muita gente falando que esses personagens normalmente são assim porque eles não têm uma certa resistência pra vida e é por isso que eles quebram e fazem coisas ruins, sabe? Meio que, tipo, escolhem o caminho fácil e são covardes. Apesar de tudo isso fazer sentido na minha cabeça, ao mesmo tempo eu comecei a me sentir estranha lendo os comentários, como se eles tivessem sido feitos diretamente pra mim, porque assim, eu adoro uma vilã, eu adoro uma anti-heroína. E eu fiquei meio incomodada, porque parecia que eles estavam, tipo assim, me julgando, me chamando de covarde, sabe? O foda é que eu sempre fui muito mais tendenciosa pra gostar das histórias dos vilões, assim. Eu não sei se é porque tem esse negócio de normalmente eles serem mais complexos, mais, sabe, cinzas, mais duais, então eles têm muito esse lado do ser humano, de ser mais de uma coisa, né, porque você não é sempre, tipo, 100% bom e 100% ruim, assim, tudo bem, tem umas pessoas que são bem mais pra lá do que pra cá, mas enfim, a questão é, heróis, eles são sempre muito certinhos e sempre muito chatos pra mim. Eu já me perguntei, quando eu tô escrevendo as minhas histórias, tipo, qual seria a minha história de origem, sabe, assim, tipo, o que me faria virar uma vilã, e eu seria vista como covarde, fraca, entendeu? E eu fiquei tão incomodada e tão curiosa, a minha inquietude não me deixou parar e eu acabei pesquisando, tipo, por que as pessoas normalmente gostam de vilões? Assim, eu precisava saciar nesse negócio. Eu pesquisei. E na pesquisa, alguns pontos surgiram. Alguns me preocuparam. Mas o primeiro ponto é que nós, seres humaninhos, temos essa questão da curiosidade sobre o mal. A gente tem essa curiosidade, essas perguntas sobre, tipo, querer entender por que as pessoas fazem coisas ruins, sabe? Tipo, violência, são cruéis. Tipo, por quê? Sabe? Tipo, e as histórias desses personagens, elas incorporam muito essa resposta. Quase como se eles fossem uma tentativa de responder isso num lugar seguro, sabe? Tipo, você não precisa presenciar nem vivenciar algo do tipo. E de fato isso faz muito sentido. Eu não acho que todo mundo é, tipo, curioso pra caralho, assim, tipo, sobre tudo, que nem eu. Mas tem aquele meme, sabe, do Divertidamente, tipo, já parou para pensar no que se passa dentro da cabeça daquela pessoa? É bem isso. O segundo ponto é que muitas vezes esses vilões, eles exploram emoções que são, tipo, muito comuns, mas que a gente talvez não atue tão drasticamente quanto eles, como inveja, desejo por vingança, por justiça, sabe? Uma ambição, sabe? Além do ponto. Fora que eles têm um espírito, né? Assim, de fazer o que eles querem, do jeito que eles querem, e meio que tipo, oh, não posso fazer isso. Eu acho. Resolvem as coisas com as próprias mãos, resolvem as injustiças deles, eles são poderosos, têm autonomia do jeito deles. Eles quebram regras que normalmente a gente segue a risca, sabe? E a gente não ultrapassa elas. E isso meio que serve como uma catarse, assim. Você não precisa quebrar regra. Tem outra pessoa quebrando ali por você e aí você vai ver o que acontece. E sei lá. Às vezes é só isso que você precisa, porque eu não preciso, tipo, roubar um banco pra saber o que acontece, mas assim, eu fico curiosa, por que alguém iria querer roubar um banco? Tu já sabe que é difícil, tu já sabe que vai dar merda. Assim, acho que não tem um filme que eu veja de roubo de banco. Assim, eu não vejo muito porque eu não gosto, eu acho sem graça, mas assim, tu já sabe o que vai acontecer. Então, por quê? Entendeu? Por quê? Tá ligado? Tipo assim. E aí tem esse outro ponto que é, né? Atração e carisma por vilões.
Gente, quem nunca teve um crush no vilão que atira a primeira pedra, né? E assim, eu não acho que, tipo, todo mundo tem uma queda por bad boys, não sei o quê. Mas assim, eu não sei. Eles têm mais personalidade, sabe? Não sei explicar. Eu tenho essa impressão. Não sei se eu tô errada. E eu não achei dados sobre isso. Então, assim, vai ficar só com a minha impressão mesmo. Mas existe um quarto ponto que me assustou um pouquinho. Que é, existe uma correlação entre você gostar de vilões e se identificar com vilões e personagens anti-heróis, com você ser meio sádico, maquiavélico, narcisista. E assim, por um segundo eu fiquei com medo de ter descoberto um lado meu que eu não sabia que existia. Mas olho para as minhas vilãs favoritas, que eu acho que hoje em dia eu não tenho um vilão de estimação. Eu tenho uma vilã de estimação. Eu tenho mulheres que eu me identifico muito. E eu tento entender, tipo, por quê. Eu me pergunto por que eu gosto delas, por que eu me identifico com elas, por que eu torço por elas. Eu acho que sim, tem uma questão de carisma, elas são muito bem escritas. Pero, contudo, todavia, elas também têm muito essa questão da força, do poder, de ter uma energia que move elas, que é tipo assim, vai e vem junto, entendeu? Tipo, e você só fica tipo, você torce, entendeu? É contagiante, é contagiante, é contagiante. Eu acho contagiante. E eu não sei, assim, eu sinto que no meu dia a dia eu acabo me sentindo extremamente impotente. E absolutamente sem nenhum poder. É um negócio desesperador. E não no sentido de, eu não sou uma mulher empoderada, não tenho capacidade de fazer as coisas. Eu tenho. Mas é mais no sentido de eu, vocês e o como a gente tem que lutar hoje pra ter poder, não de, tipo, sei lá, financeiro, mas sim de sobrevivência. E, de novo, a forma com que essas personagens exercem isso nas séries e nos filmes e nos livros, com esse radicalismo, com essa autonomia, com esse jeito... Foda-se, eu vou fazer do jeito que eu quiser e é isso aí, tá ligado? Eu vou procurar pela minha forma de justiça. Sei lá, elas fazerem isso muitas vezes é exatamente a energia que eu precisava. E pra mim, gostar de vilãs não quer dizer que eu seja perturbada da cabeça, ou que eu seja fraca, ou que eu seja covarde, ou narcisista, maquiavélica, qualquer coisa do tipo. Mas sim que a sociedade é bastante perturbada, assim, por fazer a gente querer algo tão básico e que é dado de tão bom grado para outras pessoas. E isso me gera um limbo, cara. Me gera um limbo que é exatamente o limbo que essas personagens preenchem, sabe? E assim, acho que aqui vale um alinhamento que é, quando eu falo vilãs, eu quero dizer vilãs, anti-heroínas, personagens nem sempre que são as principais, mas que elas têm ações questionáveis e duvidosas. De alguma forma, elas fazem algo que elas não deveriam, ou até, tipo, não necessariamente elas são vilãs na narrativa, sabe? Mas você poderia interpretar pelas ações meio, tipo, não éticas, talvez imorais, entendeu? Tipo, não sei, para alguns. E nesse sentido, eu concordo 100% com a Mary Shelley. A sociedade, do jeito que ela sempre foi e criou diversos monstros na minha cabeça. Sei lá, pra mim não é nenhum segredo que, tipo, historicamente as mulheres foram privadas de dinheiro, direito, sentimentos. Acho que é por isso que é bom demais, tipo, um filminho de raiva feminina, sabe? Que a pessoa berra e ela age em cima daquela raiva que foi reprimida por tanto tempo. Que delícia. Sei lá. Tipo, no início, por exemplo, eu não entendi a Pearl. Mas depois eu entendi. Mas eu vou falar isso no final. Ser perfeito o tempo todo, viver essa feminilidade específica, padronizada. Ser boazinha é cansativo. E assim, de fato, nada do que a gente faz acaba indo de acordo com essas regras e padrões, que assim, são bem dispersos e contraditórios, na minha opinião. Fora todas essas atrocidades que fazem com a gente por motivos, tipo, bem banais e desumanos. Isso quer dizer que eu seja meio estranha e tenho desejos sombrios demais? Acho que não. Não mais do que um homem, que inclusive faz essas atrocidades com a gente. Porque pra mim todos esses desejos, vontades, essas ânsias são coisas que eu não consigo processar e nem ter assim, uma justiça. E a ficção, por meio dessas vilãs, me traz esse senso de justiça que eu não tenho na vida real, sabe? Isso me lembrou também de um comentário que eu vi exatamente nessa discussão, que era, não é só porque um herói escolheu ir pelo caminho bom, que outra pessoa tem que seguir também. Até porque, tipo, esse bom é meio que imposto. E o mundo é um lugar muito vilanesco por si só, sabe? Assim, ele é muito perturbado da cabeça. E essas personagens, ao invés delas sucumbirem a esse jeito certo de agir, coloquei aspa no lugar errado, ter um personagem que não sucumbe a esse certo de
ao se fazer, sabe? E escolhe agir pelo lado da desordem, do caos, de achar uma forma própria de ser o vigilante pela causa dele. De novo, assim, é muito catártico. Eu diria que até é uma sensação muito boa, uma sensação bem gostosa, porque muitas vezes a gente não pode fazer nada e a gente não tem justiça. É foda, né? Tipo, quando o sistema falha, ele não serve pra você, até mesmo quando você tenta lutar por um sistema que inclui você, que, né, tipo, trabalha com você e não contra, você é tratada como vilã. Então, tipo assim, como é que eu não vou me identificar com elas? É porque mesmo as mulheres fazendo o que é esperado, a gente acaba sendo vilã de qualquer jeito, né? Então, tem uma música da Halsey que eu gosto muito, que ela acho que representa muito esse sentimento, que é, tipo, ela fala: I could play nice or I could be a bully. I'm tired and angry and somebody should be. Ou seja, que outra solução que tem se não viver no mundo ficcional onde essas personagens que são bullies agem em cima da raiva, desse cansaço que elas sentem e, de certa forma, sacia a minha. E me dá um afago, assim, emocional e uma energia pra eu tentar fazer alguma coisa na vida real do jeito certo, ou pelo menos, tipo, do jeito legal. E assim, algumas vilãs anti-heroínas que são as minhas favoritas, elas nem são vilãs de fato. Tipo, algumas são, mas outras, tipo, zero, sabe? A primeira, por exemplo, é a Villanelle. Ela com certeza é uma vilã, ela é uma psicopata assassina e, tipo, sim, né? Ok. Mas o que me pega nela é que ela é, tipo, extremamente forte, foda-se, pra tudo. E apesar dela, tipo, fazer coisas extremamente erradas, sei lá, eu gosto muito da energia dela. E é isso, acho que eu não tenho mais palavras pra descrever. Não concordo com as coisas que ela faz, mas, assim, a energia dela é boa demais, tipo. Uma outra que, assim, é mais, eu diria que histórica, mítica, eu não sei, mas ela é da história, eu acho que é a história grega, que é a Medusa. Gente, eu sou muito fascinada por ela, muito fascinada. Eu sempre fui muito fascinada e depois de ler sobre, né, e descobri que, tipo, ela foi amaldiçoada por uma causa, tipo, por um motivo bem injusto. Eu gosto ainda mais dela, sabe? Tipo, e ela é forte, ela mata só com o olhar e... Ai, sei lá. Gosto muito. E assim, a outra é a Pearl. Assim, no início, eu não me identifiquei com ela. Eu terminei de ver o filme e eu fiquei meio tipo assim, cara, mas por que as pessoas gostam tanto desse filme, sabe? Tipo, eu realmente não entendi. Eu achava ela só, tipo, doida e psicopata e é isso aí. Mas depois de ver alguns vídeos e rever o filme, cara, aquele monólogo final e, tipo, toda essa sensação dessa loucura, o que pegou pra ela é essa loucura de você sempre quase ter alguma coisa, mas nunca de fato ter. Gente, eu acho isso muito enlouquecedor. Pra mim, isso me enlouquece muito. Eu acho que tem outras nuances, assim, na personagem dela, mas isso foi o que mais me pegou. Então, tipo assim, eu definitivamente isso virou o meu filme favorito e eu queria não ter que... Eu queria ter ele em DVD. E eu queria ter um DVD pra ver o DVD dele. E, assim, eu acho que, sinceramente, qualquer bruxa que... primeiro que eu amo bruxas. Segundo que qualquer bruxa que, tipo, mata aí o seu poder pra conseguir o que quer. Eu gosto. Gosto. É isso aí. E aquela da magia e sedução... Puta, eu esqueci o nome dela agora. Peraí. Acho que o nome dela é Gillian. É a personagem da Nicole Kidman, né? Que ela, enfim, spoiler. Ela mata lá o cara que... fazia as paradas com ela, e depois ela enterra o corpo e tal. Eu amo esse filme muito, muito por assim... Elas não são vilãs, mas definitivamente elas fazem coisas bem questionáveis. Mas assim, eu adoro elas. Enfim, essas são as minhas vilãs, mas vocês têm alguma de estimação também? Assim, tipo, por que vocês se identificam com as suas vilãs respectivas? Enfim, é isso. Essa é a espiral da semana. Eu tô há um tempo doente e sem aparecer por aqui, mas eu quero voltar, quero fazer mais vídeos e eu espero que vocês gostem dessa espiral e que a próxima vocês gostem também, que vocês gostem de todas e vocês comecem a espiralar aqui comigo, porque, enfim, ser curioso é bom demais. É isso, até!